aqui, ó, lei divina ou lei natural, está lá no livro 3º. Tá? Aí tem várias leis, tem leis morais, tem lei de destruição. O que são leis naturais? São leis imutáveis. Essas leis, elas não mudam, independente de como o mundo esteja. Por que as leis do mundo mudam? Por que elas passam por um processo de alteração de tempos em tempos? Né? Porque nós mudamos a nossa concepção de moralidade na medida que nós evoluímos. E aí as leis têm que acompanhar esse processo. Essas leis são imutáveis, porque elas foram criadas por um ser cuja onisciência, onipotência e onipresença é imutável. Então as leis naturais, elas não vão mudar. O livro dos Espíritos, que traz essas leis e que em outros processos religiosos estão submetidos sobre outros aspectos de entendimento, mas são as leis naturais, daqui 100 anos elas serão as mesmas, daqui 1000 anos elas serão as mesmas. Vamos falar um pouquinho primeiro de uma parte teórica que está submetida às questões do mundo, às questões humanas. Né? Eu trouxe aqui alguns conceitos. Antigamente as pessoas falavam de GLS, né? Era gays, lésbicas e simpatizantes. Hoje em dia esse conceito ele ampliou. E depois a gente vai trazer esse conhecimento para dentro da seara espírita. Lembrando que o objetivo de toda a fala nossa na noite de hoje, em primeiro lugar, não é trazer proselitismo. Espiritismo não é tábua de salvação para ninguém. Espiritismo não conduz ninguém à luz, ele por si só. Espiritismo é uma ferramenta de entendimento da divindade, como nós temos várias outras, como por exemplo o catolicismo, o hinduísmo, né? E tantas outras, o budismo, né? O budismo não acredita em Deus como nós acreditamos, mas ele também é uma ferramenta de disciplina moral. E a segunda coisa não é trabalhar com falsa moral. Nossa fala aqui não é para disciplinar a moral de ninguém. Até porque, se fosse, eu não seria a pessoa mais apropriada para isso. Porque eu também tenho as minhas doenças de moralidade. Se não tivesse, eu não estaria aqui, de certa forma, obrigado, né? Eu estaria aqui com uma missão, né? Eu seria o novo Chico Xavier. Aí talvez eu pudesse ter um pouco mais de moral para falar sobre moralidade. A questão aqui é disciplinada em leis naturais. A gente vai usar, e por isso que eu trouxe esses lembretes. Normalmente, minhas palestras eu não trago lembretes. Eu vou falando de acordo com a intuição vai me auxiliando. De acordo com o que os nossos coleguinhas que a gente não vê vai auxiliando. Mas aqui não, aqui eu trouxe algumas questões escritas porque é um assunto bastante sério. E é um assunto que traz feridas profundas e marcas severas ao longo de encarnações e encarnações em determinadas pessoas. Então a gente vai falar a primeira coisa de uma sigla nova que se chama LGBTQIA+. Eu vou falar rapidinho sobre o que é cada uma dessas letras, mas a gente vai focar na letra I, que é a questão do intersexo. Letra L, lembra de lésbicas ou lesbianismo. O que é isso? São mulheres que sentem atração afetiva / sexual pelo mesmo gênero. Mulheres que gostam de mulheres, ou homossexualismo feminino. É a mesma coisa. G são os gays. É o contrário. São homens que sentem atração afetiva / sexual por pessoas do mesmo gênero. Né? O famoso homossexualismo. O bissexual são homens ou mulheres que sentem atração afetiva / sexual por mais de um gênero. O transexual ou transgênero, que isso aqui caberia uma palestra só para isso também, dava para falar de forma muito aprofundada sobre essas questões do transexualismo e do transgênero dentro
da lei do progresso, né? E principalmente dentro das questões relacionadas a causa e efeito, né? Daria para falar bastante coisa sobre isso, mas a gente também não vai aprofundar nesse aspecto. Tá? São mulheres ou homens, né, que sentem atração sexual, aliás, que não se reconhecem dentro do aspecto do gênero. Por exemplo, tinha uma novela, tinha uma mocinha que ela não se enxergava naquele corpo, né? Ela olhava para ela, tinha até uma cena muito pesada, uma cena muito forte, em que ela batia nos próprios seios assim, né? Ela não se enxergava naquele corpo. É como se ela tivesse nascido no corpo errado, né? Algumas pessoas tratam isso de forma muito rústica, um extremo preconceito, mas a pessoa realmente não se enxerga naquele momento, né? É como, sabe, vamos pensar num skatista que está acostumado a usar uma roupa larga, de franela, de repente você pega aquele skatista e coloca ele isso é uma forma bem simplista de pensar, mas coloca ele numa roupa de linho, com gravatinha e tudo. Ele se olha e fala, não, isso aqui não sou eu, né? Ou então a gente vê muito o cara que usa chapéu e bota de boiadeiro a faculdade inteira e que no dia da formatura tem que colocar uma roupa de gala. E aí vai de roupa de gala e chapéu, né? Por quê? Porque não é a identidade dele, aquilo não é ele, ele não se enxerga naquilo, ele não se identifica com aquilo. Essa é a questão do transgênero. A pessoa, ela nasce. Vamos pensar numa coisa grave que acontece hoje. Eu estava até discutindo isso com a minha esposa há alguns dias, né? Eu, com 20 anos de idade, na época, né? Eu não queria ter filhos. Por alguma razão eu nunca quis ter filhos. Não sei o que é, alguém já me falou que isso é egoísmo, mas não sei, eu nunca quis ter filhos, não nasci para isso. E graças a Deus encontrei uma mulher que padecia do mesmo pensamento, ela também não queria termos. Mas, aos 20 anos de idade, eu procurei um médico e falei para ele, olha, eu gostaria de fazer uma cirurgia para não poder ter filhos. Ele disse para mim, Marcelo, eu não posso fazer essa cirurgia em você, só depois que você tiver filhos. Eu falei, mas isso é muito doido, né? Porque se eu quero operar para não ter filhos, e de repente você só vai poder me operar quando eu tiver filhos, como é que é isso, né? Agora, nasce uma criança com sexo ambíguo, né? O que é o sexo ambíguo? Nasce uma criança com dois sexos, o que antigamente as pessoas chamavam de hermafrodita. Não se enquadra bem na questão do transgênero. Mas essa criança, ela é operada de imediato, de acordo com o sexo que ela mais parece ser. E se essa criança mais tarde se identifica com outro sexo, se identifica de outra forma, tem uma identidade diferente daquela que o médico acreditou. E aí, como é que vai fazer? Aí nós temos também uma outra questão que a gente chama de cure. É uma expressão, né? O cure, ele não se encaixa, né, na heterocisnormatividade. Ele não se encaixa na questão, na heterossexualidade e na cisgeneralidade. É uma coisa um pouco mais complexa. Antigamente, essa expressão queer, ela era usada como uma forma de... vamos falar o português, cara. Era usada para xingar as pessoas que não se enquadravam nessa cisgeneralidade. Hoje não, hoje ela foi adotada como forma respeitosa, mas ela não é muito conhecida no Brasil, ela não é muito usada no Brasil. A outra questão é o intersexo, que é o foco do nosso trabalho, e depois a gente fala do intersexo. O outro é a letra A, né? LGBTQIA. O que é o A? É o assexual. O assexual são pessoas que não sentem atração afetiva ou sexual por outras pessoas. Tá?
Nossa, mas isso realmente não é assunto para trazer na seara espírita. Será que não? Será que se a gente parar para puxar a história, a gente não vai chegar à conclusão que, quem sabe, Chico Xavier era assexual? Jesus era assexual? Tem tanta gente que padece dessas letrinhas e nem sabe o que é. E o mais, né? O mais abriga outras possibilidades que não descritas aqui. Antes de entrar no assunto do intersexo, a gente vai falar mais outras expressõezinhas que a gente conhece nesse meio. E isso parece um pouco complexo mesmo. E é, de fato é. Por que é? Porque eu estou acostumado com duas coisas: homem, mulher. Eu cresci acreditando que só existe isso, homem e mulher. O que é o gay? O gay é um homem que não tem vergonha, seria isso? E a lésbica é uma mulher que não tem vergonha, então seria isso. Se eu pensar no homem e mulher, é uma revoltada, um revoltado. Gente, existe muito mais coisa entre o céu e a terra que nossa vã filosofia possa acreditar. Identidade de gênero é a forma como a pessoa se vê no meio social. Expressão de gênero é como o indivíduo se manifesta no meio social, independente de sexo biológico. Sexualidade está relacionada à genética binária que o indivíduo nasceu. Aí entra a questão do intersexo. E orientação sexual tem a ver com o desejo de se realizar afetiva ou sexualmente, né, dentro com outros gêneros, né, dentro de um ciclo natural. E aí a gente entra no bendito do intersexo. O que é intersexo? Pessoal, cromossomicamente, mulher, ela tem 2 cromossomos que a gente chama de X, ela é XX, nasce mulher. Se nascer XY, é homem. Tá? Então, nasceu menininha, é XX. Você vai olhar lá no cromossomo, tem 2X. Nasceu menininho, é um X e um Y. Só que o que acontece? Biologicamente, às vezes, acontecem certas nuances que não nascem nem XX, nem XY. Ah, é? Isso existe? É, isso existe. Na hora que acontece a primeira divisão celular, que a gente chama de primeira meiose, por alguma razão, que a gente não vai adentrar aqui porque é complexo e aqui não é aula de ciências, o cromossomo X ele pode ser arrastado junto com o XY, ou o cromossomo Y pode ser arrastado junto com outro XY, ou o cromossomo X pode ser arrastado e largar o cromossomo Y de lado, ou tantas outras variações genéticas podem acontecer. Aí nascem pessoas com um cromossomo XXY, um cromossomo XYY, um cromossomo XXXY. Mas então é o que isso? É homem ou é mulher? Não é nenhum nem outro. São intersexos. Nasce entre os dois sexos. Não é um, não é outro. Isso causa algum problema na pessoa? Às vezes pode causar. Às vezes pode causar problemas sérios que rapidinho a pessoa descobre. Às vezes pode nascer sem o cromossomo X, nascer só com o cromossomo Y, como acontece em algumas variações. Às vezes os problemas de saúde podem ser sérios e aparentes. Às vezes podem ser sérios e não ser aparentes. Às vezes a pessoa vive na situação de intersexualidade a vida toda e não sabe o que é. E o pior, às vezes nasce nessa condição a vida toda, não sabe o que é e é preconceituoso para com o outro que é de intersexo ou que representa alguma dessas letrinhas que nós falamos. Sabe, isso é grave, isso é muito grave. O problema da intersexualidade, ele não é só do ponto de vista biológico, ele não é uma representação só biológica, né?
ele é um aspecto espiritual. E aí a gente vai falar um pouquinho disso dentro da questão espírita. Eu vou recomendar a leitura de um livro, é esse livro aqui, ó. Dentro do Espiritismo, nós temos uma série de livros que falam sobre a questão sexual, sobre o aspecto do sexo em si. Por que eu gosto desse livro? De um autor, inclusive, um pouco desconhecido, né? Que é o Walter Barcelos. Walter Barcelos é um cara de uma inteligência dentro da doutrina, é uma coisa assim, fora do comum. É um autor de Uberaba. Walter Barcelos, ele ainda vive sobre o aspecto da materialidade. Ele já é um senhor, mas ele tem uma experiência fora do comum dentro da doutrina. Ele escreve livros fantásticos. Ele escreveu esse, que eu já li uma vez, estou lendo de novo. Foi onde eu pautei, né, as principais estudos dentro dessa. Ele pega aqui vários livros que falam sobre a questão do sexo e ele trabalha vários autores e faz um resumo geral. Muito bem, ou talvez depois não serão só espíritas que vão assistir, mas é bom que nós entendamos que o nosso corpo, né, a formação energética do nosso corpo físico, ela se dá sobre vários aspectos, a começar pelo nosso espírito, né? Eu tenho um espírito que habita esse corpo, né? Esse espírito, para habitar esse corpo, ele precisa de um perispírito. O perispírito é formado por 4 outros corpos fluídicos, né? Que é o corpo búdico, o corpo mental superior, o corpo mental inferior e o duplo etéreo, né? Todos esses corpos formam o meu perispírito. Para que eu sirvo? Para que serve o meu perispírito? O perispírito, ele dá forma ao meu espírito, para o meu espírito poder tomar conta desse corpo aqui, ó, desse pedaço de carne que está aqui, né? Dessa ferramenta, né, músculo esquelética. E essa ferramenta, o meu espírito precisa dela para poder habitar nesse mundo, porque do contrário ele estaria na condição de espírito, né, que a gente chama de condição errante, que é o tempo em que o meu espírito fica antes da próxima encarnação, depois da última. O que eu chamo de eu, a minha essência, o que ela é? Ela é esse corpo ou ela é o meu espírito? Ela é o meu espírito. Eu tenho, às vezes, eu até arrisco dizer que os grandes problemas que o nosso mundo enfrenta, ele só enfrenta porque nós ainda não conseguimos ter a fé necessária para compreender que o que habita esse mundo são corpos animados por um espírito e não o corpo em si. Sabe um soldado medieval? Vamos pensar num soldado medieval que vai para a guerra e precisa da armadura. Mas quando a guerra chega ao fim, ele vai pegar aquela armadura e jogar de lado, e ele vai viver a vida dele para outros momentos. O nosso corpo material é como a armadura. Nós precisamos dela para viver nesse momento. Mas o meu eu, a minha essência, o meu corpo pensante, não é o meu corpo material. Ah, então o que pensa não é o seu cérebro? O meu cérebro material, essa massa cinzenta que está dentro dessa cabeça aqui, ó, ela faz um link com o meu cérebro espiritual. Mas sem o meu espírito, ela é só uma massa cinzenta que vai, de algum momento, servir de alimento para a verme. Só isso. E graças a Deus vai servir de alimento para verme, porque em algum momento esses vermes também estarão numa desenvoltura espiritual, que isso é tema para um outro bate-papo. Dentro da filosofia kardeciana, dentro do Pentateuco, dentro do Livro dos Espíritos, mais especificamente, lá na pergunta 200, Kardec indaga
aos espíritos iluminados, tem sexo os espíritos? Então, o espírito de verdade responde: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Os espíritos se reúnem como? Os espíritos se reúnem de acordo com suas frequências de pensamento, de acordo com suas frequências de sentimento. Por que um espírito ruim se aproxima de mim? Porque às vezes eu posso vibrar numa frequência que agrade a ele, e aí ele vai se aproximar de mim. Por que um centro espírita, normalmente, nós temos um ambiente mais limpo, mais calmo? Porque dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de um centro de umbanda, dentro de um trabalho de candomblé, dentro de um centro budista, dentro de um templo de Seixonoye, as pessoas vibram de forma mais leve, vibram amor, vibram paz. E aí se aproximam dali espíritos que sentem bem com essas frequências. Pergunta 201. Em nova existência, pode um espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: de certo, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Espíritos, então, não têm sexo? Não como entendemos. Quando errante, quando na condição entre o momento do desencarne de uma vida e anterior ao encarne de outra, esse é o momento errante. Quando errante, prefere o espírito, a partir do momento que ele vai reencarnar, prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas por que ele age de passar. Pessoal, então a gente vai pegar um adendo aqui nessa resposta e vamos entrar em outro assunto. Quando no momento reencarnatório nós sabemos das provas que nós passamos, das provas não, mas da natureza delas. Supondo que eu, que fui um cara, uma pessoa numa determinada vida, extremamente preconceituoso, muito preconceituoso. Tinha preconceito com cor de pele, tinha preconceito com identidade de gênero, tinha preconceito com tudo. A vida tinha que ser dentro da minha caixinha, com aquilo que eu acreditava. Então eu estou lá, no momento reencarnatório, escolhendo as minhas provas. Como diria, o véu de Ísis caiu por terra porque eu não tenho mais a materialidade que me oprime. Olha, eu preciso resolver esse problema dentro de mim mesmo. Eu quero nascer numa comunidade pobre, socialmente, socioeconomicamente pobre. Eu quero nascer, aí vamos supor que eu vim, e a gente vai falar disso mais tarde, de uma sequência de homem. Eu vim numa sequência de encarnações como homem. Eu sou aquele cara realmente machista, no sentido estrito da palavra. Para mim, mulher não tem vez, gay muito menos, Eu não admito nada que fuja daquela caixinha que eu compreendo como correto. Então eu estou lá no meu plano reencarnatório, eu falo, olha, eu quero vir numa comunidade, eu quero vir pobre, eu quero ser um afrodescendente, eu quero, durante um momento da minha vida, por alguma razão, eu quero me mudar para os Estados Unidos. Porque acreditem, se tem um país que tem preconceito, é lá. Eu quero me mudar para os Estados Unidos. E eu quero ser homossexual. E eu quero viver na pele tudo aquilo que eu provoquei no outro. Eu quero sentir lá no fundo que é ser uma pessoa com uma cor de pele diferente daquela que a sociedade na qual eu estou submetida não, abre aspas, não bota fé. E eu quero passar por um processo de identidade
de gênero diferente daquela que a sociedade crê, e eu quero viver na pele tudo que eu preciso. É isso que a resposta 202 responde. Pouco importa o gênero, pouco importa o sexo. A questão do processo reencarnatório se dá de acordo com as escolhas de provas que eu faço. Os espíritos se encarnam como homens ou como mulheres. Lembrando que a maior parte, pouca coisa que eu escrevi aqui é hermenêutica minha, tá? A maior parte são citações do próprio livro dos Espíritos ou do Evangelho. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem reencarnasse, só saberia o que os homens sabem. Mulher vive uma vivência diferente? Sim. O intersexo vive uma vivência diferente? Sim. O transgênero, o transexo, vive uma vivência diferente? Sim. Muitas dessas pessoas, devido a certas opressões impostas pela sociedade, se veem na condição, muitas das vezes, de se submeterem a questões de prostituição. Aí, aquela pessoa que não tem nada a ver com a vida do outro vai e fala assim: ah, faz isso porque é safado. Desculpa, com perdão da palavra, mas é isso que as pessoas falam. Mas não vivem a realidade dela para compreender o que submeteu elas a isso. E ela precisa disso, de certa forma, para compreender certas nuances de crescimento espiritual. Compreender as provações sem revolta, como diria nosso irmão Emmanuel. As provas nos são permitidas pelo plano para que nós tenhamos condição de demonstrar na prática que aquilo que a gente passa é aquilo que a gente prega. Poxa, mas será que ele está realmente, né? Eu tenho muita mania de falar que eu posso ser traído por todos da minha família, né? É uma forma que eu encontro de vivenciar alguns problemas que eu tenho. Eu posso ser traído por todos da minha família, eu posso ser abandonado pela minha esposa. Mas a condição que faz de mim uma pessoa intersexo, e eu sou, essa nunca vai me abandonar. Então essa condição é a minha companheira para o resto da vida. É interessante pensar isso porque é uma forma que nós temos, de levar com bom humor os problemas que às vezes a vida nos impõe. E aí é tão interessante que a gente fala assim: poxa, mas se ele nunca falasse, eu nunca saberia? Sim, se eu nunca falasse, ninguém nunca saberia. Algumas pessoas já têm isso muito mais escancarado, né? Principalmente aquelas pessoas que nascem com problema cromossômico tal, que o seu organismo biológico lhes proporciona sexo ambíguo. Alguns a gente realmente não consegue definir se nasceu na condição de homem ou na condição de mulher. Mas para que eu preciso definir isso se ele realmente não nasceu numa condição e nem outra? Se ele é um intersexo? Por que eu preciso me prender às binariedades? Se eu não sou um computador, eu falo um computador porque linguagem de programação leva em consideração um aspecto que nós chamamos de linguagem binária. O computador ele compreende o que é 0 e o que é 1. E o 0 e o 1 combinado de diferentes formas, ele forma os programas, né? Isso é uma linguagem binária. Mas se nem o computador conseguiu por si só viver com a linguagem binária e teve que desenvolver para ele uma linguagem que a gente chama de hexadecimal,
porque nem ele conseguiu viver com 0 e 1. Como nós, seres extremamente complexos, vamos viver com esse 0 e com esse 1. Então, trazendo isso para a luz do Espiritismo, André Luiz nos fala, examinando como a força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará a força do amor gerada pelo infinito de Deus. O campo da participação do sexo na vida é imenso e profundo, mas somos ainda humildes aprendizes na escola do amor. Chico defendia que nas escolas houvessem essas aulas, né? A aula de identidade de gênero, né? Chico defendia isso. O que ele dizia era, o grande problema é onde encontraremos professores, porque em maior ou menor grau, cada um dos seres humanos padece em matéria de sexo. Segundo Herculano Pires, no sentido orgânico, biofisiológico, os espíritos não têm sexo, pois não possuem corpo material, não reproduzem. Então pergunta Kardec, então como funciona o sexo nos espíritos? Né? E aí, sem responder Kardec, eu vou trazer um ensinamento lá de André Luiz, de uma outra passagem. Nos esclarece André Luiz, os impulsos e manifestações do sexo se dão de maneira mental. E onde que nós falamos que está o nosso corpo mental? Situado no espírito. Pô, mas se o espírito não tem sexo, como que ele conserva essas matérias, essas manifestações do sexo? Os impulsos sexuais, portanto, não residem no corpo físico, mas no corpo mental e em sua complexa estrutura. Pessoal, nós estamos falando que o espírito não tem sexo como nós conhecemos, mas no espírito residem os nossos impulsos sexuais. Ou de onde vocês acham que nasce uma pessoa com distúrbios sexuais? Poxa, deu azar? Pô, então que justiça divina é essa que deixa um nascer pleno e perfeito e o outro nasce com um distúrbio sexual? No além-túmulo, os espíritos conservam suas tendências de homem e mulher, pois elas estão guardadas em sua mente espiritual. A atração, porém, se dá pela frequência vibratória e suas formas de pensamento. Então existe atração entre homem e mulher, entre espíritos que habitaram corpos de homem e mulher no plano espiritual? Claro. André Luiz não relatou para a gente que inclusive há casamentos? No campo da personalidade sexual, segundo Emmanuel, toda a estrutura psicológica em que nos erguem os destinos foi manipulada com ingredientes do sexo através de milhares de encarnações. Nós conservamos em nossas mentes aquilo que vivenciamos, encarnações atrás de encarnações. No que diz respeito aos órgãos sexuais, nos esclarece André Luiz. O sexo é, portanto, mental, em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos, de forma em que se exprime. Quando abordamos os aspectos da homossexualidade, lembramos que o espírito, regressando à Terra continuadas vezes sob o mesmo sexo, em dado momento, experimentando outra forma de pensamento, pautada em corpo biológico, cujo material cromossômico lhe sugere outro sexo, mas a mente condicionada a pensar como o sexo que lhe foi continuamente imputado, tem dificuldade em aceitar sua nova forma. Pessoal, por que nascem homossexuais? Porque ele teve a experimentação diferente daquela que lhe foi imposta continuadas vezes. Nós somos pessoas, a gente tem mania de falar, vamos falar de dieta. Poxa, eu não dou conta de comer pouco no café da manhã. No meu café da manhã eu como 3 ovos, 4 fatias de bacon e 2 hambúrguer, todo dia.
Nossa, se eu comer uma bolachinha de água e sal, eu caio. Tá, experimenta diminuir isso um dia. Experimenta diminuir no outro. Experimenta diminuir no outro. Experimenta. Você condiciona a sua mente. O condicionamento mental é isso que está sendo abordado aqui. Uma pessoa que viveu sob um determinado sexo por muito tempo, ele vai condicionar a mente dele a pensar daquela forma. E talvez ele precise pensar diferente. Não há ao espírito problema em reencarnar com o corpo masculino, feminino ou ambíguo. O que governa é a necessidade de experimentar as provas e obedecer à lei do progresso, que impulsiona a melhorar sempre. Pessoal, eu nunca vou pensar como uma... Esses dias para trás, a Priscila, numa palestra aqui, falou uma coisa que eu achei formidável. Ela disse assim: nós precisamos despertar no homem o universo feminino. Despertar no homem, ela usou outro termo, não foi universo feminino. Não me lembro como foi. Mas despertar no homem o universo feminino não é transformar o homem em algo que ele não é, porque ele não se transforma em algo que ele não é. Ele ou é ou não é. Ele pode condicionar a mente dele para um outro pensamento, mas despertar no homem o universo feminino é despertar no homem a sensibilidade. Essa sensibilidade nos falta no mundo. Porque o nosso mundo, ele chegou num momento tão machista e é um momento de transição. E esse momento de transição, ele tem que ser vencido de forma positiva. De forma positiva, não de acordo com o que eu acredito que é positivo, mas de acordo com o que a moralidade do Cristo assim define. Cristo ele não veio à Terra para condenar ninguém. Cristo estendeu a mão para a prostituta. Nós é que falamos que a prostituta está errada, não foi Cristo que disse. Aquilo que nós fazemos com os ensinamentos do Cristo é responsabilidade nossa. Quando a gente senta na frente de uma psicóloga, a primeira coisa que ela fala é assim: olha, aqui nada do que você pensa é condenável. Assim o é a moral cristã. Nada que fazemos é condenável. Por quê? Porque nós teremos o nosso momento de crescimento e o nosso momento de aceitar se aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer está certo ou errado. E sou eu quem vou definir os limites disso. E cada um vai definir esses limites para si no seu tempo de crescimento. Então você está falando que ser homossexual é errado? Não. Eu estou falando que você vai encontrar o seu momento de assimilar se o que você faz é certo ou errado. O que eu faço no meu momento de assimilar se o que eu faço é certo ou errado. Ah, mas qual que é a sua crença, Marcelo? Gente, a minha crença é a minha crença. Aquilo que eu acredito é o que eu acredito. E o que você faz na sua vida, desde que você esteja fazendo, pensando no seu bem ou no bem de outro, é o que você faz da sua vida. Se está certo ou errado, isso nós só saberemos quando chegarmos no momento e acertarmos as nossas contas. E conforme o próprio Espiritismo prega, talvez o que seja errado seja o que seja inútil. Né? Será que procurar o prazer é inútil? Kardec fez essa pergunta. Eu não coloquei ela na palestra, não. Procurar prazer é inútil? Não, procurar prazer não é inútil. Como é que está o tempo? Está acabando? Procurar prazer não é inútil, pessoal. Procurar prazer não é errado. E eu vou encerrar com uma fala de Chico Xavier. Foi perguntado no programa Pinga Fogo se homossexualismo é errado. Chico Xavier, resumindo em poucas palavras, eu não vou falar tudo que ele falou, porque o tempo já se encerrou. Ele demorou 8 minutos para responder essa pergunta, mas resumindo, ele disse o seguinte: os homossexuais carecem de tanto respeito quanto qualquer outra pessoa no mundo. Porque se a visão, a audição, o tato, o olfato são potências que nos foi dado para a busca do bem, por que nós devemos condenar o sexo enquanto uma potência igualmente nos dada para a busca do bem? Pessoal, pensemos a respeito disso. Quem somos nós para apontar para o outro os seus defeitos, enquanto nós mesmos temos lá no fundo de cada um,
em matéria de sexo, as nossas dificuldades, os nossos preconceitos. Pensemos em nós e tentemos resolver em nós, cada um, as suas dificuldades, não imputando e nem apontando para o outro as dificuldades do outro, porque ele sabe melhor do que ninguém quais são as dificuldades dele. E vivamos com carinho uns com os outros, porque em matéria de sexo todos nós merecemos respeito mútuo uns pelos outros. Fiquem todos com Deus e muito obrigado. Fica aqui a nossa gratidão ao nosso irmão Marcelo pela luz do aprendizado. Nós sabemos que o importante é o amor, prevalecer o sentimento voltado ao amor a cada um de nós, porque todos nós somos amados pelo nosso Pai Criador, do jeito que a gente é, do jeito que nós somos. Conforme o nosso irmão Marcelo nos disse, os espíritos puros, o que prevalece é o relacionamento, é aquela afinidade de estar junto com a pessoa que você se sente bem. O nome da melodia, Pai, eu te amo. Deus me dê sabedoria, viver constantemente, alimentando minha alma na luz do vosso amor, hoje, agora e sempre. Pai, Criador do universo sem fim, acredito no vosso amor e do Espírito Santo que habita em mim. Faça de minha alma um instrumento da vossa santidade, na luz da fé, do amor e da caridade. Deus me dê sabedoria, viver constantemente, alimentando minha alma na luz do vosso amor, hoje, agora e sempre. Pai, Criador do universo sem fim, acredito no vosso amor e do Espírito Santo que habita em mim. Faça de minha alma um instrumento da vossa santidade, na luz da fé, do amor e da caridade. Ao som desta canção, expressar minha eterna gratidão. Eu te amo, eu te amo.